Olá, povo de Deus, olá ICB Recife, queridos amigos, queridas amigas, que em todas as manhãs de domingo tem nos feito companhia nesse momento de transmissão do nosso culto de celebração online, porque nesses dias estamos impossibilitados de nossas reuniões presenciais. E hoje nós estamos no segundo domingo do mês de abril. Segundo domingo de cada mês é um dia muito especial para nós que fazemos a ICB Recife, porque é o dia em que celebramos a Santa Ceia do Senhor, onde tomamos o pão e o cálice, símbolos perfeitos do corpo e do sangue de Jesus, renovando assim por fé, nesse momento de comunhão, a nossa aliança de vida e de fé na presença daquele que lá na cruz pagou o preço da nossa redenção. Hoje também é um dia especial porque nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Estamos vivendo aí a Páscoa e na sexta-feira relembra-se o dia em que ele foi crucificado, o domingo, o dia em que ele venceu a morte, saiu do túmulo e está vivo por todo sempre. E nesta manhã eu não estou sozinho. Você já percebeu que me acompanha a missionária Helenira, nossa pastora, que tem estado conosco, louca de vontade de cantar, de dançar, de pular no púlpito da igreja com vocês, mas como hoje não é possível, aqui um pouco mais comportada, mais quietinha, ela vai falar com a gente nesse momento. Em seguida, nós vamos entrar no momento de ministração de uma palavra de Deus ao seu coração. Muito obrigado pela sua companhia. Missionária Helenira, que bom ter você aqui conosco. Bom dia, missionário Zé Geraldo, bom dia a todos que nos veem nesta manhã, que tenhamos um culto muito abençoado e nós estamos aqui, como disse o nosso pastor, para um momento muito especial, que é o momento da Santa Ceia. Daqui a pouco nós estaremos celebrando a Santa Ceia em nossa página do Facebook, uma live muito abençoada, estaremos louvando ao Senhor, participando da ceia, mas também, como disse o nosso pastor, hoje é manhã de ressurreição. Jesus ressuscitou, ele vive. Que lindo saber, missionário, que lá em Israel, lá em Jerusalém, lá no túmulo de Jesus, existe uma inscrição que diz: ele não está aqui porque ele está vivo. Então Jesus vive e por isso que nós estamos aqui nesta manhã também para celebrar a ressurreição de Jesus. Por sinal, é o único túmulo na história da humanidade em todo o mundo que tem essa inscrição, segundo informação de quem já visitou, em 3 idiomas principais da nossa terra. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou, ele vive. Nós não fazemos uma procissão de Cristo morto, porque embora ele tenha morrido lá na cruz, tenha sido sepultado, ele não permaneceu na morte. Ele venceu a morte, ele está vivo, sentado à destra do Todo-Poderoso, de onde voltará para nos levar a fim de estarmos com ele para sempre. Não é, missionária Helenira? Isso é a nossa alegria, que a gente pertence a um Deus que está vivo, a um Deus que está aqui. E o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então ele está aqui nesta manhã conosco, nesse lugar, mas também está aí na tua casa, onde você está. Jesus está aí com você. Eu quero fazer a leitura de um texto bíblico para nossa reflexão nesta manhã especial de domingo, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos. Segundo estudiosos, foi o primeiro evangelho produzido, embora em ordem cronológica e na Bíblia o primeiro evangelho é o de Mateus, mas na verdade o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. E no capítulo 16, do versículo 1
até o versículo 8, nós encontramos o seguinte relato. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Bem, esse texto que nós acabamos de ler faz um relato da ressurreição de Jesus. E esse relato envolve um grupo de mulheres fiéis que seguiram a Jesus, que o acompanharam no seu ministério terreno e foram com ele até depois de sua ressurreição. O texto aí de Marcos, em versículos anteriores, no capítulo 15, versículos 40 e 41, informam-nos que no dia da sua crucificação, elas estavam de longe observando. Já o Evangelho de João, no capítulo 19, verso 25, nós somos informados que aquelas mulheres, no dia da crucificação, estavam lá, junto da cruz. Elas acompanharam todo o processo. Aquele momento na história do ministério de Jesus, missionário Lenira, era um momento que nós podíamos chamar de crise, porque ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi levado a julgamento, sendo inocente, ele foi condenado, e ele foi condenado à morte e à morte de cruz. Mas naquele momento crítico da história de Jesus e do seu ministério terreno, quem ficou com ele? Somente algumas mulheres, e dentre os homens, apenas João estava lá junto com elas, participando daquele momento. E aí a gente faz uma interrogação: onde estavam os homens? Talvez por medo, quem sabe por vergonha ou algum constrangimento. Fugiram, se esconderam, se omitiram naquele momento. Mas aquelas mulheres estavam lá. Agora, quando nós estudamos a história dessas mulheres, nós vamos descobrir pelo relato evangélico que elas seguiram Jesus desde a Galileia, indo com ele para a Judeia. Elas acompanharam Jesus durante todo o tempo, toda a duração do seu ministério. Fazia tempo que elas vinham seguindo a Jesus. Isso mostra que elas fizeram um compromisso de vida com Cristo e com o seu reino. Então, nós deduzimos que elas estiveram com Jesus
nos momentos de ensino, nos momentos que ele operava os seus grandes milagres, naqueles momentos de grande celebração, euforia entre a multidão que adoravam e que se aproximavam de Jesus. Estiveram com Jesus na caminhada da Galileia para Jerusalém. Estiveram com ele diante da cruz. Estiveram também com ele e viram o sepultamento. Então elas sabiam a localização do túmulo. Passou a sexta-feira, o sábado e no domingo de manhã, segundo o texto que nós lemos, elas levantaram cedo, ainda de madrugada, antes do nascer do sol, e compraram as especiarias, para, conforme o costume judaico, irem ao sepulcro e embalsamarem, perfumarem o corpo de Jesus. E lá elas testemunharam de um sepulcro vazio. Jesus não estava mais ali. Ele não podia ficar lá. Ele é o Senhor da vida. A morte não podia detê-lo. E ele saiu daquele sepulcro. Elas foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Então elas vinham servindo a Jesus lá na Galileia, serviram a Jesus na Judéia, serviram a Jesus durante todo o tempo do seu ministério. Inclusive, segundo informação do evangelista Lucas, elas foram fonte de sustento de Jesus e de seus discípulos quando eles ministravam na Galileia. Isso quer dizer que aquelas mulheres acompanharam Jesus desde o dia que o conheceram, desde o dia que viveram a sua primeira experiência com ele, até o fim. E certamente depois da ressurreição de Jesus, na formação do Evangelho, elas foram importantes fontes de informação sobre dados, sobre acontecimentos do ministério de Jesus. Abrindo aqui um parêntese para a gente pensar, essas mulheres nos ensinam que a vida com Deus exige um compromisso, né, missionária Leni? Exatamente. Não apenas um compromisso de algum tempo, de alguns dias, mas um compromisso de vida para sempre. Fala alguma coisa sobre isso? E elas estiveram com Jesus em todos os momentos da vida dele. Isso mostra também que acontece conosco. Muitas vezes nos momentos bons, nas festas, né? Nas Exato. Celebrações, nos momentos bonitos, nos almoços, né? De família, com os amigos. Mas aí, de repente, vem um momento de crise, vem a enfermidade, vem momentos de depressão, de problemas familiares. E muita gente pergunta, pastor José Geraldo, onde estão os meus amigos? Ficam sozinhos, né? Exato. Tem gente até que diz assim, os meus amigos eram amigos de festa, mas agora no momento da dor, onde estão os meus amigos? Jesus passou por isso, mas elas nos ensinam, né? Elas nos mostram, essas mulheres, que elas estavam com Jesus desde o começo até a crucificação, até a ressurreição. Elas mostraram para todos nós, mediante o que diz a palavra de Deus, o que é compromisso, o que é uma pessoa ter compromisso com o seu amigo. Elas não tinham somente Jesus como Filho de Deus, o Messias, o que fazia milagres, não. Elas tinham uma intimidade com Jesus, elas tinham uma parceria com Jesus, de amizade forte, que elas ficaram até o fim. É muito bonita essa história. Elas tinham um vínculo de comunhão Exatamente. Íntima e profunda. Exatamente. Porque elas estavam firmes e decididas no propósito de servir a Deus. É exatamente assim que eu e você devemos nos portar nos dias de hoje. Neste mundo de tantas adversidades, de tantas provações, de tantos acontecimentos desagradáveis, de experiências que às vezes nos entristecem, às vezes nos fazem chorar. Nós estamos vivendo agora um momento de uma experiência que a gente nunca viveu, um momento histórico pelo qual nós nunca passamos,
Mas nesse momento, nós vamos ser como aquelas mulheres. Nós não vamos perder o nosso foco. Nós vamos manter firme o nosso compromisso de adorar e de servir ao nosso bom e amado Senhor, sabendo que Ele está conosco, não nos deixa e não nos desampara. E para fechar este tópico aqui, nós vamos ver que os homens que na crucificação não estavam lá, que no dia da ressurreição não foram os primeiros a ir, depois eles vieram. Quando receberam a notícia levada pelas mulheres que ele tinha ressuscitado, eles voltaram e eles foram restaurados e também mantiveram firmes o compromisso de servir ao Senhor por todos os dias de suas vidas. E aí nós aprendemos uma lição fantástica que todo mundo precisa guardar. Deus sempre dá uma segunda oportunidade. Ele sempre oferece uma segunda chance. Ele sempre dá a oportunidade da gente fazer reconsideração, reparação, reconciliação. Ele sempre nos oferece um caminho de volta. Se a gente se foi para longe dele, ele oferece o caminho de volta para a sua presença, para o seu altar. E quem sabe eu esteja falando para alguém que um dia viveu essa intimidade com ele, mas por alguma razão, por causa de algum acontecimento, teve um afastamento, mas o caminho de volta está aberto e ele está de braços abertos para receber você e para que você firme-se após essa restauração na presença dele por todos os dias da sua vida. Se a gente, missionária Lenira, retroceder um pouquinho na história, que a gente está falando aqui do domingo da ressurreição, mas se a gente voltar 2 dias, nós vamos chegar na sexta-feira, a chamada sexta-feira da paixão, a sexta-feira da crucificação. E a sexta-feira era chamada dia da preparação. Era o dia que os judeus se preparavam para viver o sábado, onde eles nada podiam fazer, nenhuma obra podiam executar. Era o dia de leitura da lei, era o dia de fazer orações, era aquele dia de comunhão com Deus. Interessante é que, coincidentemente, ou de maneira assim bem providencial, no dia de preparação onde Jesus estava. Ele estava no Calvário. Sim. Ele foi pregado na cruz. Ou seja, no dia que para os judeus era de preparação, Jesus estava na cruz, preparando a nossa salvação, providenciando a nossa redenção, sofrendo a morte de cruz, cumprindo toda a exigência divina, porque Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram, destituídos ficaram da glória e da presença de Deus. Entre os homens não achou um sequer em quem não houvesse pecado. E para cumprir a exigência de Deus, para que a humanidade toda não perecesse, era preciso existir um nascido sem pecado, que vivesse sem pecado, que morresse na cruz e pagasse então o preço total da redenção de toda a humanidade. Foi quando Deus enviou o seu unigênito Filho, Jesus Cristo, que nasceu do ventre de Maria, lá em Belém de Judá. Nasceu como homem, viveu como homem, sofreu as perseguições, foi condenado à morte de cruz. E no dia da preparação, lá do alto Calvário, de braços abertos, ele foi pregado naquela cruz. Ele se deu por nós, pela nossa salvação. Amém. Isso é muito bonito, né, missionária? Lindo. Isaías também diz uma palavra belíssima que eu amo poder recitar. Ele diz assim: o castigo que nos traz a paz. Qual o castigo que nos traz a paz? Né? Falar em castigo, se você fala castigo para uma criança, ela vai tremer. Não, eu não quero ser castigada. Nós somos pais e às vezes a gente precisa, né, castigar um filho, ensinar a ele
E a gente, muitas vezes, ao castigar, a gente se sente mais castigado ainda, não é verdade? Por sermos pais. Mas Isaías diz que o único castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, sobre ele. E pelas pisaduras, pelas chagas de Jesus, nós fomos. Já está feito, né? Já está consumado, nós fomos sarados. Essa leitura é maravilhosa, missionário. Só pontuando mais um pouquinho sobre preparação, assim como a sexta-feira era de preparação para o sábado judaico, assim como naquela sexta-feira, um dia de preparação especial, Jesus subiu ao Calvário, foi pregado na cruz, preparando o caminho de nosso retorno a Deus, preparando a aliança de reconciliação com o Todo-Poderoso. Assim também nós precisamos pensar na necessidade de preparo. E você já parou para imaginar que a gente se prepara para tudo na vida? Por exemplo, quem é casado hoje ou quem pretende se casar, preparou-se para o casamento ou está se preparando para esse momento? A pessoa que quer ter uma determinada profissão, ela vai para a escola, ela vai para uma faculdade, ela faz um curso, ela se prepara para aquela profissão, para que um dia ela possa ocupar um espaço no mercado de trabalho, fazendo aquilo que ela gostaria de fazer. Nós precisamos também nos preparar para o oferecimento de culto ao Senhor. Também precisamos nos preparar para enfrentar adversidades, provas, lutas, dificuldades. Porque, como o próprio Jesus nos avisou no Evangelho de João, no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós entendemos que a vitória dele é também a nossa vitória, mas precisamos estar preparados para passar por momentos difíceis e nessas adversidades não esmorecermos na nossa fé, na nossa adoração, no nosso louvor, na consagração de nossa vida a Deus. Não é isso, missionária? Sim, temos que estar preparados para todas as coisas que possam vir sobre nossas vidas. Nós estamos aqui vivendo e nós estamos no campo de batalha. Todos os dias, pastor Zé Geraldo, nós temos que derrubar um gigante. Nós temos que matar um leão, não é verdade? Então nós temos que nos preparar. A palavra de Deus é o nosso preparo. Quando a gente ler a palavra de Deus, a gente vai se fortalecendo. Então, nesta manhã, esta palavra, essa mensagem, ela vem para fortalecer os nossos corações. E que bonito a gente ver nessa passagem da morte e da ressurreição de Jesus, esse convite hoje para que você e eu possamos estar preparados. E a igreja precisa estar, acima de tudo, preparada para o seu arrebatamento. Sim. Porque breve Jesus vai voltar. Profecias estão se cumprindo, os sinais estão se desenvolvendo diante de nós, e breve ele voltará. Mais do que nunca, precisamos estar preparados. Falando ainda de preparação, o José de Arimateia tirou o corpo de Jesus da cruz, o envolveu juntamente com Nicodemos em lençóis, embalsamou com perfumes especiais e colocou num túmulo que era de sua propriedade, que nunca tinha sido utilizado. O José também fez para Jesus e fez para Jesus o melhor que ele podia. Inclusive, empenhou seu tempo, sua influência junto às autoridades daquele tempo, inclusive junto ao governador para a liberação do corpo de Jesus, deu o túmulo que era um jazigo de sua família, nunca utilizado para depositar o corpo de Jesus. Nós precisamos aprender com aquelas mulheres que serviram a Jesus, com tudo aquilo que elas eram e também com aquilo que elas tinham. Com José, que também serviu a Jesus com tudo quanto ele era e tudo quanto ele tinha. Na piedade dele, José cuidou do sepultamento de Jesus e mostrou-se corajoso naquele momento que era tão difícil, quando talvez nenhum outro pudesse chegar e pedir o corpo de Jesus, a liberação para o seu sepultamento, senão Jesus teria ficado lá
pendurado na cruz, passaria o sábado porque ninguém poderia mexer, mas o José não se omitiu no momento que ele podia servir e serviu da melhor maneira. Não se omita nestes momentos, nas oportunidades que surgem, mesmo que sejam momentos de adversidade, mas sirva a Cristo, meu irmão, sirva a Cristo, minha irmã, com tudo que você é, com tudo que você tem, com todo o seu zelo, com todo o seu amor, Ele está contigo. E para finalizar a nossa reflexão desta manhã, eu gostaria de falar sobre a atitude daquelas mulheres no texto que nós lemos. Elas levantaram de manhã no domingo, de madrugada ainda, elas dispuseram de tempo, de dinheiro, porque compraram especiarias que normalmente não eram de preço pequeno, eram especiarias caras, prepararam tudo com amor e foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Interessante que o texto nos diz é que elas iam pelo caminho, mas elas iam com uma preocupação, porque elas tinham visto que no sepultamento de Jesus, uma grande pesada pedra, né, missionária Lenira? Sim. Tinha sido rolada e colocada na entrada do túmulo. Era uma pedra que elas, como mulheres, não teriam força para remover, para que elas entrassem e procedessem, conforme o costume judaico, a sua última dedicação a Jesus. E elas iam perguntando: quem nos removerá a pedra? Então aquela pedra era uma dificuldade ou um possível problema que elas enfrentariam. Mas mesmo sabendo que tinha uma dificuldade, é uma coisa interessante, um detalhe muito interessante, elas não desistiram, elas não pararam, elas continuaram caminhando. Sabiam que tinha dificuldade, mas elas caminharam para lá. Às vezes na vida aparecem muitas dificuldades ou possíveis dificuldades que a gente enxerga no nosso caminho lá pela frente, mas nem por isso podemos parar. Não podemos parar no nosso propósito de adorar, não podemos parar no nosso propósito de servir a Deus, também não podemos parar na perseguição dos nossos alvos, dos nossos sonhos, dos nossos ideais de vida. Dificuldade, momento difícil, não pode, eu vou repetir, não pode parar a gente. Quando elas chegaram ao sepulcro, elas tiveram uma grande surpresa. A pedra não estava mais lá impedindo a entrada. A pedra tinha sido removida. Mateus nos informa que um anjo desceu ali. Houve um estrondo, um terremoto. A pedra foi tirada da entrada do sepulcro e o anjo sentou-se sobre ela, mostrando que Deus tem o controle, que Deus tem o domínio, que Deus tem nas suas mãos o poder de decisão de todos os acontecimentos do mundo. Ele não perde o controle mesmo quando tem crise. Ele não perde o domínio mesmo quando tem uma dificuldade que parece intransponível. Ele está sentado sobre a pedra. Ele está sentado sobre a dificuldade. Ele está sentado sobre o possível problema. Ele tem autoridade e controle da situação. Elas chegam, elas entram e elas têm uma surpresa a mais. Elas são visitadas por seres angelicais. Vocês estão buscando a Jesus, que foi crucificado, que foi sepultado. Ele não está mais aqui. Ele está vivo. Podem olhar aí, ó. Olha onde o puseram. E de repente o próprio Jesus aparece para elas. E manda que elas voltem e que elas anunciem aos seus discípulos, inclusive a Pedro. Jesus fez uma observação: diga aos meus discípulos e a Pedro que eles me encontrarão na Galiléia e eu vou adiante deles para lá e lá eles me verão. Veja que coisa fantástica. Ali, naquele lugar, elas tiveram uma experiência gloriosa com o sagrado, com o sobrenatural. O Jesus ressuscitado apareceu para elas. Anjo se manifestou naquele lugar. Aquele ambiente foi tomado
pela glória da presença de Deus. Nos dias de crises, nas horas de angústia, certamente elas foram para lá tristes, quem sabe chorando. Elas amavam Jesus. E Jesus tinha sido tão perversamente castigado e morto. Para elas, seu corpo continuava lá no túmulo. Às vezes a gente caminha com tristeza, com angústia, às vezes a ansiedade quer tomar conta, mas de repente a gente percebe que Deus está no domínio, Deus está no controle. No ambiente de morte, Ele se manifesta, e quando Ele se manifesta, a vida flui, a vida aparece, porque Ele é vida. E de repente elas estão numa experiência com o sobrenatural, numa experiência gloriosa com Jesus. E elas recebem uma missão. Voltem lá. Diga para os meus discípulos que eu vou na frente deles. E lá na Galileia eles me verão. E diga para Pedro, eu quero vê-lo lá. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. No julgamento de Jesus, ele não teve a coragem suficiente para permanecer e para afirmar, eu sou discípulo dele, eu o conheço, eu ando com ele, eu tenho intimidade com ele. Às vezes, nas horas difíceis, a gente quer se esquivar. Pedro foi fraco naquele momento e negou Jesus 3 vezes. Mas Deus tinha um plano na vida dele. E Jesus disse, diga para ele. Ele não pode ficar de fora. Eu quero vê-lo lá. Aquilo que eu disse, ele é o Senhor da segunda chance. Ele é aquele que nos dá oportunidade de restauração. E Pedro tinha que estar lá. E foi totalmente restaurado. Mas aquelas mulheres, missionária Lenira, se tornaram as primeiras missionárias da história a anunciar a maior, a mais emocionante, a mais profunda mensagem do Evangelho. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Que essa é a maravilha desse conto, dessa história de Jesus, da ressurreição dele que nós estamos falando hoje. Que não é Cristo morto, que Cristo está morto, mas Cristo está vivo. E esta mensagem foi levada primeiramente pelas mulheres. Exatamente. E para concluir, eu queria dizer para vocês que dificuldades existem. A gente não fecha os olhos a elas. Aquela pedra, se não for removida sobrenaturalmente pelo anjo, seria uma grande dificuldade para as mulheres. Mas elas não pararam porque havia dificuldade. Nós também não podemos parar porque há dificuldade ou possíveis dificuldades. Às vezes há coisas que fogem ao nosso controle, à nossa competência, à nossa capacidade de administrar e resolver. Mas nesses momentos, a gente deve, aprendendo a lição com aquelas mulheres, descansar em Deus, confiar nele e saber que ele está no controle de tudo. Amém. Por sua graça, ele nos conduzirá e nos dará finais surpreendentes. Finais que talvez não passam pela nossa mente, que talvez a gente imagina não serem possíveis. Mas ele cria, ele gera para nós. Aquelas mulheres tornaram-se missionárias, anunciaram: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E os homens foram lá, comprovaram isso, reencontraram Jesus e tornaram-se os pregadores, os ministros para espalhar a história de Jesus, incluindo a sua morte na cruz e a sua ressurreição dentre os mortos para nossa justificação, para nos dar vida eterna. Ei, meu irmão, minha irmã, meu amigo, família que me acompanha nesse domingo de ressurreição. Jesus te ama, está presente, ele tem salvação eterna para você. Se você não veio ainda, venha para ele logo. Corra para os braços dele depressa. Não fique esperando, não deixe para amanhã. Amanhã poderá ser muito tarde. Venha hoje, venha agora. Ele está te esperando. Ele é o Senhor da vida e ele quer te dar vida. Vida abundante aqui e vida eterna nos céus. Que Deus possa te abençoar e que você tenha
a sabedoria suficiente e que você saiba aproveitar esse momento, essa oportunidade para vir à sua presença e adorar diante da sua face. Que Deus possa abençoar você. Daqui a pouco, né, missionária Lenira? Sim. Nós vamos estar na nossa página, a página da ICB Recife, no Facebook, e lá na nossa live nós vamos ministrar a Santa Ceia, não é isso? A Santa Ceia do Senhor no dia da ressurreição. Será uma Santa Ceia inesquecível. Claro que a gente aqui e vocês aí em casa, mas vamos estar, assim, pela fé, unidos em família. Não poderíamos ficar sem a nossa Santa Ceia. Por isso, e vamos celebrar daqui a pouco, e eu sei que será algo muito especial. Será uma experiência totalmente nova para todos nós. Eu mesmo nunca fiz celebração de ceia desse jeito, deste modo, mas é o único meio que nós temos para que os irmãos recebam a Santa Ceia nessa manhã de domingo. Não fiquem sem participar do corpo e do sangue do nosso Senhor. Então, como nós temos só esse meio, daqui a pouquinho lá no Facebook, na nossa página, estaremos fazendo a celebração. Lembrando que isso é temporário, porque breve, muito breve, nós estaremos juntos celebrando ao Senhor em nossa igreja, ICB Recife. Vamos estar cantando, louvando ao Senhor numa grande Santa Ceia. Esse dia está sendo aguardado com grande expectativa. Eu tenho feito ligações para os membros da igreja, conversado com os irmãos. A palavra que sai da boca logo no início da conversa é essa: saudades. Saudade da minha igreja, saudade do culto, saudade dos irmãos, saudade dos pastores, e nós com saudade de vocês, não é verdade? Mas em breve nós estaremos de volta, e que festa nós iremos fazer. Sim. Se prepare, porque o chão vai tremer, em nome de Jesus, tá bom, gente? Bem, nós vamos já caminhando para o final. Eu quero fazer algumas considerações, e a primeira consideração é de agradecimento. Quero agradecer o carinho que eu tenho recebido de vocês. Esta semana foi meu aniversário, na quinta-feira eu completei meus 59 anos de vida, de idade, no meio dessa pandemia, né? Mas estou vivo. Jovem, bonito. Estou jovem, bonito, segundo minha jovem está dizendo, né? Então, quero agradecer as mensagens, as orações, as palavras de carinho, de apoio. As ligações. Ligações, a gente recebeu mensagens. Por WhatsApp. Recebeu mensagem por WhatsApp. Rede social. Por todas as redes sociais. Mensagens de dentro do Brasil inteiro, de fora do país. Então a gente se sente sensibilizado com o carinho, com a amizade, com a consideração, com o reconhecimento de todos os irmãos. Eu amo vocês, amo ser pastor de vocês. Muito obrigado mesmo por tudo. Nosso agradecimento. Quero agradecer também vocês que têm mantido aquele compromisso de entregar seus dízimos, de fazer suas ofertas. Nós não estamos nos reunindo no templo, nós não estamos tendo cultos presenciais, porque há decretos governamentais que recomendam não haver aglomeração para evitar a disseminação rápida do vírus, para o sistema de saúde ter mais tranquilidade para tratar dos casos que forem surgindo. E nós estamos cooperando com as nossas autoridades. Entendemos que não há uma perseguição do Estado contra a igreja, há uma questão de prevenção, mas embora a gente não se reúna, as contas, as despesas da igreja continuam acontecendo do mesmo jeito, não é? As contas não ficam em casa, elas vêm para a porta da gente. Então eu quero agradecer aos irmãos e irmãs que têm feito seus depósitos, que de alguma forma têm encaminhado seus dízimos e ofertas. Meus irmãos, de coração, obrigado. Muito obrigado pelo companheirismo, pela fidelidade sempre de vocês e por estarem conosco nesses momentos que são momentos especiais e que têm sido difíceis nessa parte administrativa, mas estamos rompendo, estamos vencendo. Amém. Então nós vamos disponibilizar aí a conta para você fazer o seu depósito, você que é membro da igreja, queira fazer isto,
E se você tiver dificuldade, que alguns irmãos estão tendo dificuldade de ir a banco, de fazer depósito, etc., às vezes não tem a facilidade da transferência, você pode entrar em contato com a gente. Ligue para nós, entre em contato através do WhatsApp, fale com seu líder de célula, com algum irmão que tenha contato direto com a gente, se você não tem, mas o canal está aberto para todos. Então, nós vamos estar à disposição. Eu vou pedir até a produção para colocar o meu telefone celular outra vez, para você ligar, o WhatsApp, você pode mandar mensagem, e a gente vê uma forma de você cumprir com o seu voto de oferta, entregar o seu dízimo, sua fidelidade a Deus estará nos ajudando. Que Deus te abençoe. Lembrando que terça-feira, às 19h30, nós temos a nossa RCE, né, missionária Lília? Fala sobre a RCE. A nossa RCE, reunião de crescimento espiritual online. Nós cantamos, nós conversamos depois, né? Porque tem o culto da RCE pelo YouTube. E logo após nós temos a nossa live também na página da ICB Recife no Facebook. E aí a gente canta, a gente ora, a gente conversa. Semana passada, na terça-feira, as pessoas começaram a contar os seus testemunhos, dizendo o que Jesus fez na vida delas, e a gente foi comentando sobre isso. Foi uma noite de RCE muito bonita e contamos com vocês novamente na próxima terça-feira. É isso. Então, terça-feira, 19h30, estaremos juntos na nossa RCE aqui por este canal. Mas agora nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração a Deus, e logo depois desta oração, nós vamos lá para a página do Facebook, lembrando mais uma vez, avisa aí seus vizinhos, os outros irmãos da igreja, alerta todo mundo aí, para a igreja toda se reunir lá na live, ICB Recife, é o nosso endereço lá é o acesso à página do Facebook, e nós estaremos juntos, conectados, nós aqui na nossa casa, você aí na sua, mas todos em comunhão. Estamos distantes geograficamente, mas de coração, ó, a gente está bem juntinho, a gente tem uma comunhão que nos aproxima. Jesus é a razão dessa nossa intimidade. Então vamos estar celebrando a ceia num momento muito especial. Prepara aí o pão, prepara o suco de uva, porque nós vamos ceiar juntos. Exatamente. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai Celestial, nesta manhã de domingo da ressurreição, graças nós te damos. Jesus. Te damos graças porque o Senhor veio, tornou-se homem, viveu entre nós, exerceu o seu maravilhoso ministério, operando maravilhas e coisas sobrenaturais entre os homens. Sofreu acusação e condenação injustas, porque o Senhor nunca cometeu nenhum pecado. Seu sangue puro, inocente e purificador foi derramado naquela cruz. Como disse o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre ti, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós, os que cremos, fomos sarados. E todos aqueles que vierem a crer serão também sarados. Te damos graças porque no dia da preparação, naquela sexta especial, o Senhor estava no alto Calvário, de braços abertos numa cruz, preparando o caminho de acesso ao Pai, abrindo o caminho de entrada no reino de Deus para toda a humanidade. O Senhor subiu à cruz, foi levantado na cruz e a todos atraiu a ti. Te damos louvores pelo teu sacrifício, pelo teu infinito, profundo e eterno amor de se entregar pela nossa salvação. Te agradecemos e te louvamos porque o Senhor ressuscitou. A morte não pôde contê-lo, a sepultura não pôde te controlar e te segurar. As ânsias da morte não tiveram poder sobre ti, porque tu és o Senhor da vida. Criaste os céus, a terra, o mar e
tudo que há neles, e sem o Senhor nada do que foi feito se fez. Senhor, que nesta manhã o teu poder se manifeste sobre todos que nos acompanham, sobre toda a tua igreja, sobre toda a família que se reúne agora para esse momento de oração. E que haja paz nos corações, haja tranquilidade na mente, haja alegria na alma, haja espírito de adoração no mais profundo de cada coração. Conforme a necessidade, abençoa cada um dos nossos irmãos, cada uma de nossas irmãs, agora e sempre, em nome de Jesus. E o Senhor, que é Deus que surpreende, surpreenda a todos com teu poder, com tua visitação sobrenatural nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. E amém. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, Deus sempre nos surpreende. Surpreendeu aquelas mulheres, surpreendeu os discípulos e tem nos surpreendido. Grandes coisas Ele está fazendo e Ele fará nas nossas vidas. Um abraço, bom dia e até daqui a pouquinho. Nós só vamos mudar de sala, vamos passar daqui para ali e daqui a pouco a mesa da ceia preparada e vamos cear. ICB Recife, página do Facebook, a celebração da ceia do Senhor. Um abraço, missionária Lenira, bom dia, Deus abençoe. Bom dia, que Deus abençoe. Vamos cantar. Isso, vamos cantar em nossa live e louvar ao Senhor.